Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta terça-feira, dia 19 de setembro, temos a Liga dos Campeões, o grupo F, onde temos a equipe do Milan da Itália enfrentando a equipe do Newcastle da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pelos seus campeonatos, a equipe do Milan venceu 4 e perdeu 1. Já a equipe do Newcastle perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para essa Liga dos Campeões, vamos de uma dupla chance. Casa, fora. Vamos deixar o jogo aberto, sendo que uma das equipes saia vitoriosa. Liga dos Campeões, grupo G, temos a equipe do Young Boys da Suíça enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys pelo Campeonato Suíço, empatou 1 e venceu 4. Já a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Young Boys acabou vencendo. Melhor opção para esse confronto da Liga dos Campeões, vamos de fora. Red Bull Leipzig para vencer. Liga dos Campeões, grupo H, temos a equipe do Barcelona da Espanha enfrentando a equipe do Royal Antwerp da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Royal Antwerp, empatou 2, venceu 3. Uma melhor opção para esse confronto seria casa, porém está pagando muito pouco no momento. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gol. Partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo E, temos a equipe do Feyenoord da Holanda enfrentando a equipe do Celtic da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, empatou 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo E, temos a equipe da Lazio da Itália enfrentando a equipe do Atlético de Madrid da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, sendo que as 2 vitórias ficou com a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, grupo G, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Estrela Vermelha da Sérvia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha da Sérvia, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Manchester City tem mostrado uma belíssima campanha. Então, para essa partida, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo F, temos a equipe do PSG da França enfrentando a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do PSG, 2 empates e uma vitória para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, grupo H, temos a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando a equipe do Porto de Portugal.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Porto para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, perdeu 2, empatou uma, venceu 2. Atualmente a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada, com 17 pontos ganhos. A equipe do Red Bull Bragantino, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu uma, venceu 2. Atualmente a equipe do Red Bull Bragantino é a 5ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do América Mineiro, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Red Bull Bragantino ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, empatou 4 e venceu 1. A equipe do Sampaio Corrêa é a 15ª colocada, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Vila Nova é a 6ª colocada, com 46 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Sampaio Corrêa, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Vila Nova ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: PSG vs Borussia Dortmund, partida acima de 2,5. Barcelona vs Royal Antwerp, partida acima de 2,5. Manchester City vs Estrela Vermelha, partida acima de 2,5. Sampaio Corrêa vs Vila Nova, uma dupla chance, vitória da equipe do Vila Nova ou partida terminando empatada. Empate fora. América Mineiro vs Red Bull Bragantino, uma dupla chance, vitória da equipe do Red Bull Bragantino ou partida terminando empatada. Empate fora.